Fala pessoal, bom dia. Bom dia, paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Eu queria aqui compartilhar aqui um momento que foi muito edificante para minha vida, uma experiência que eu vivi, né, numa corrida, né. Eu sou motorista de aplicativo, né, na região oceânica de Niterói, centro de Niterói, né. E no domingo à noite eu trabalhei, né. Peguei um casal na região oceânica em direção ao centro de Niterói. E viemos conversando, né? A conversa começou a fluir. A gente começou a falar de cachorro, paixão por cachorro, que cachorro, né? Acaba passando a ser membro da família. E o papo foi fluindo, né? E acabou o papo fluindo para a parte de espiritualidade, né? A moça falou comigo, né? Que ela é uma professora, estudou muito essa parte de que escreveram a Bíblia, né? A parte histórica e tal. E ela falou mesmo: moço, ó, já vou abrindo pro senhor que eu sou ateia. Aí eu dizia: não, tá tudo bem, né? Nada de ter embate, né? Eu aprendi que, né, política e religião não se discute. Eu acho que na minha concepção, eu acho que se conversa. Pode se conversar sobre religião, sobre fé, né? E ela falou, né? E ela falou: não, eu sou professor de história, tal. E ela disse, né, que estudou, né, a história de Jesus, né, a história da Bíblia, como foi escrito e tal, não sei o que. E aí eu falei: nossa, a senhora tem todo o direito, a senhora tem o livre-arbítrio. Deus é soberano, mas ele dá o livre-arbítrio pra gente pensar, pra gente crer ou não, né? E quando eu comecei a falar, sabe, eu fiquei até espantado do que eu falei depois, né? Tamanha, assim, Deus faz a nossa mente viajar, né, na palavra de Deus. E a gente tava passando dentro de um túnel, né? E eu falei: aqui, moça, dona, eu tava me dirigindo. Eu fiz uma pausa aqui que minha filha tava fazendo um barulho aqui, aí eu pedi pra ela parar. E vamos lá. E quando a gente estava dentro de um túnel, eu tava, né, estava ela com seu esposo dentro do carro, né, numa corrida. E na hora me deu uma imaginação de falar, né, daquele túnel ali e dos nossos olhos. E eu comecei a falar: aqui, ô dona, nós estamos passando dentro de uma pedra. E uma pedra, ela não pode ser criada através de uma explosão. Ela é criada, ela é formada, ela é forjada, né? Ela contém substâncias, ela tem minérios, um monte de coisas. E depois eu falei da pupila dos nossos olhos. Eu falei assim: dona, a senhora já parou para pensar? A senhora para em frente ao espelho na escuridão e depois liga a lâmpada. A pupila, ela vai dela aberta, ela vai se fechar. Para quê? Para proteger os seus olhos de qualquer luz que possa ofender a sua vista. Assim, e quando eu comecei a falar, não havia revide de palavra, eles me ouviam, sabe? É isso que eu fiquei mais impressionado, sabe? Eu tenho certeza que a palavra do Senhor entrou no coração deles. E eu falei mais assim depois: se a senhora estudou sobre Cristo, então a senhora pode ainda não crer em Deus, mas se o Filho veio, é porque o Filho foi enviado pelo Pai. Aí disse assim, né? Deus me trouxe à memória a passagem de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Filho Deus, o Deus Filho, para o Filho da sua essência, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E fomos falando,
sabe? Ah, e outra coisa. Eu lembrei aqui agora. No início da minha conversa, eu falei, dona, quando a senhora lê a Bíblia, ela disse, né, que é formada em história, a senhora tem que se desligar de todo o seu conhecimento. A senhora ora ao Espírito Santo de Deus para ele guiar a senhora. Porque a senhora sabe que ele existe. E a história fala, né? Porque Jesus dividiu a história, né? Tem datas que são antes de Cristo e tem datas que é depois de Cristo. Então, a própria história testifica a existência de Jesus. E vou resumir tudo aqui agora. O que eu aprendi com isso tudo? O que eu aprendi ao longo da vida é conversar com as pessoas sobre espiritualidade em Jesus, né? Eu usei para ela a pessoa do candomblé e a pessoa do kardecismo. Todo homem ele busca, o ser humano ele busca a parte espiritual, porque somos corpo, alma, espírito. Corpo é isso aqui que nós temos, alma, sentimento, você se ira, se alegra, se entristece. Espírito, o espírito se conecta a Deus, né? Claro que as pessoas se conectam espiritualmente de outras formas, da forma que não agrada a Deus, né? A Bíblia fala isso, não é o Betinho que está falando, né? A Bíblia fala lá em Êxodo 20 que fala assim, não terás outros deuses diante de mim, né? Então Deus quer que nós busquemos Ele. E resumindo essa minha experiência numa corrida, nessa conversa, é que eu aprendi a escutar primeiro as pessoas, não debater primeiro, é escutar a pessoa para você saber o que você vai falar, porque você não pode falar antes sem ouvir, entendeu? Existe um provérbio que fala também que seja tardio, né, no irar e sábio no falar, né? Então a gente tem que saber ouvir, né? E eu tive uma experiência tremenda nesse momento, sabe? Eu tenho certeza que a palavra de Deus entrou no coração deles, sabe? Para a glória do nome do Senhor, né? Que eu diminua e que Jesus cresça na nossa vida e que possamos, mesmo saber ouvir as pessoas para poder apontar um norte, né? Ao alvo que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do Betinho Pina. Dê um like, compartilhe, tá bom? E ative os sininhos das notificações. Que Deus te abençoe. Um abraço.